Está no ar o programa Novo Tempo. Muita mensagem, informação e conteúdo voltado para a sua saúde, felicidade da sua família e relacionamento com Deus. Seja bem-vindo ao Novo Tempo. Fique com a gente. Bom dia, amigos ouvintes da Paraíso FM 101.1. Mais um sábado de alegria, com mensagem de esperança, de fé, de paz, para todos os nossos ouvintes queridos. E é o momento, meus amigos, que nós estamos aqui para compartilharmos o pão da vida, Jesus Cristo, no coração de cada um, por meio da Santa Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. O nosso tema muito empolgante. Iremos falar sobre a igreja. A igreja é o objeto na terra em que Deus coloca o seu divino cuidado. Vamos falar então sobre esse tema. Estamos aqui na companhia do nosso querido irmão e amigo Cristian Macedo. E queremos que ele também deixe o seu bom dia para todos. Olá, bom dia, professor Arnaldo. Muito bom estarmos juntos mais uma vez. A sua presença aqui no nosso programa é sempre bem-vinda e maravilhosa. Vai ser uma honra apresentar o programa aqui com você e estudarmos esse tema tão maravilhoso que é a igreja, né? E quero saudar os nossos amados ouvintes também aí com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que essa paz que excede todo o entendimento possa estar inundando o seu coração, permeando o seio de sua família, e que Deus possa, em Cristo Jesus, fazer morada em sua vida, na sua família, e que traga muitas e muitas bênçãos para o seu lar, meu querido amado ouvinte. Que Deus o abençoe com toda a sorte de bênçãos e fique sintonizado conosco. Nós vamos estar aqui até o meio-dia estudando a palavra de Deus, vamos estar em oração, vamos estar aqui com louvores, uma programação toda especial preparada para você, tá bom? Que Deus o abençoe. Estamos de volta, querido amigo, querida amiga, agora com o nosso irmão Cristian, que vai fazer uma breve oração, nos conectando com Deus, para que seja abençoado esse programa e que você também receba as bênçãos de Deus, da sua santa palavra, e que toda a sua vida seja iluminada pelo seu Santo Espírito. Muito bem, vamos nos conectar com os céus. Quando você estiver aí, se você puder, nesse momento, fechar os olhos, tudo bem. Se não puder, se conecte com Deus e abra o seu coração a Deus e ouça, né, a voz de Deus falar ao seu coração também. Querido Deus e Pai, muito obrigado pelo privilégio imenso de podermos participar desse programa, deste canal de bênçãos que o Senhor levantou para abençoar a vida das famílias de Sobral, das cidades circunvizinhas, onde quer que essa rádio chegue, meu Deus, que o Senhor possa abençoar a vida de cada ouvinte, de cada família representada, dando a eles sabedoria, discernimento para compreender a Tua palavra, a Tua vontade, a Tua verdade. Amém, Jesus. E que o Senhor possa conduzir os seus passos, ilumine o caminho, meu Deus, de cada filho Teu que nos ouve nesse momento. Que o Senhor dê a eles a devida compreensão do estudo que teremos a partir de agora. Amém, Jesus. E perdoe nossas faltas e pecados e, acima de tudo, nos salve para o Teu reino, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, amigos, para iniciarmos nosso estudo sobre o tema, a doutrina da igreja, que é uma das doutrinas fundamentais das Escrituras Sagradas, nós vamos debater aqui um pouquinho sobre o significado da palavra igreja. Este é o tema que vamos trazer à baila
para nosso estudo, nosso entendimento, humildemente, pedindo a orientação do Espírito Santo, mas sempre baseados na Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Como é sempre feito o nosso estudo, todos os nossos estudos são feitos com base nas Escrituras. Precisamos aprender o significado do que é a igreja hoje, ontem, hoje, e qual a sua função para nós, qual a sua importância para o crente, porque, viu, Christian, hoje está na moda a história dos desigrejados, né? A pessoa quer servir a Deus, a pessoa quer estudar as Escrituras, quer fazer o trabalho de Deus, mas igreja de longe. E existem muitos argumentos para isso. Mas hoje nós vamos tentar entender, segundo com as Escrituras Sagradas, qual é a importância. A igreja tem a origem divina? A igreja é uma instituição criada por Deus? Se for, então, é um assunto que merece toda a nossa consideração. E, irmão Christian, de acordo com seus estudos teológicos, sei que você se formou em teologia, deve ter estudado com certeza o grego do Novo Testamento. Qual é a palavra que aparece com frequência para indicar o que significa igreja, para indicar igreja? Muito bem, professor Arnaldo. É importante a gente começar esse estudo, né, fazendo aí uma introdução sobre o significado dessa palavra, né, da palavra igreja, né? A palavra igreja, ela tem uma origem grega, né, quer dizer, no grego, eclesia, né? Eclesia é o significado, é o nome, né, da palavra igreja em grego. E o significado da palavra eclesia, eclesia quer dizer chamado, né? Chamado. Daí vem a palavra eclesiástico, Daí né? vem a palavra que muita gente conhece, né? Verdade, O professor. português deu essa palavra aí, né? Eclesiástico. Verdade. É isso aí. Então a palavra eclesia quer dizer chamado. Olha que legal, né? Então chamado. Pode ser também apresentado como uma assembleia, né? Um local onde as pessoas se reúnem, né? Onde há um espírito de comunidade muito forte. E nós vamos ver aí as diversas vertentes e aplicações desse termo da palavra eclesia ou da palavra igreja no Novo Testamento, tá bom? Nós vamos ver os contextos em que essa palavra é utilizada, tá ok? Então eu queria que vocês prestassem atenção aí para esses contextos. Muito bem. Então, vamos ver alguns textos que falam sobre exatamente esse assunto, mas antes vamos o que diz a Bíblia sobre esses contextos, os vários significados, porque todas as palavras, nós sabemos, toda palavra, ela tem alterações de significado. Isso se estuda na linguagem com o nome de semântica, né? Verdade. Então, a semântica da palavra igreja pode apresentar uma espécie de polissemia, significados diferentes, mas não conflitantes, da palavra igreja. Vamos então entender como é que funciona isso aí aqui nas Escrituras Sagradas. Por exemplo, professor, um dos contextos em que a palavra eclesia, né, ou igreja é utilizado, está em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 18. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 18 diz assim: porque antes de tudo estou informado, haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja. Olha que interessante. Então, nesse contexto aqui, o apóstolo São Paulo está utilizando a palavra igreja como um lugar de reunião. Um lugar de reunião, um lugar onde as pessoas se reuniam para adoração. Olha que interessante, professor. Então nós poderíamos aplicar, com base na Bíblia, que a palavra igreja tem a ver com um local de reunião, onde as pessoas se reuniam para adorar a Deus. Um local específico. Um local específico, em né, que as professor? pessoas, na sua necessidade de comunhão, de compartilhar experiências, procuravam esse lugar para fazer esses serviços de adoração, de comunhão. Em comunidade, né, professor? Em comunidade. Isso é muito importante. A igreja tinha esse significado, né? Muito bem. Um próximo, professor. O próximo está em 1 Coríntios 16:1,
em que nós temos aqui, quando o apóstolo Paulo, dirigindo-se aos coríntios, menciona uma outra região que ele atendia no seu ministério, que era a Galácia. Ele diz: quanto à coleta para os santos, fazei vós também, como ordenei, as igrejas da Galácia. Então, um outro sentido da palavra igreja é exatamente o grupo de congregações que estão situados em determinada área geográfica, como nós vimos aqui em 1 Coríntios, capítulo 16, verso 1. Isto é, crentes que viviam em uma certa localidade, igrejas da Galácia. Tá? Verdade, professor. E temos uma outra situação, né, professor? Uma outra situação está em Atos 9:31. Em Atos 9:31, Paulo diz o seguinte: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo crescia em número. Olha que texto bonito. Mostrando aqui a desenvoltura da igreja, a igreja se espalhando por todas as regiões, né? A igreja estava nos seus primórdios, né, professor? Com certeza. Estava surgindo ali, a igreja cristã surgindo, avançando para as diversas regiões ali próximas a Jerusalém. E Paulo diz que a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Então nós percebemos aqui que a igreja também, ou a eclesia, ela pode ser aplicada no contexto de uma determinada área geográfica. Perfeitamente. Né? Então nós temos então o sentido, recapitulando, o sentido da igreja como corpo de crentes reunidos em um determinado local. Tá? Temos aqui conjunto de crentes que viviam em certa localidade, e agora o grupo de congregações situadas em uma determinada área geográfica. Já vimos esses três sentidos em que a igreja aparece aqui no Novo Testamento. E o próximo está em 1 Coríntios 10:32, vamos dar uma leiturazinha no texto, diz: não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Aqui está o apóstolo Paulo se referindo. Aqui o apóstolo Paulo está se referindo ao corpo de crentes em redor do mundo. Quer dizer, na verdade, esses significados estão aplicando a palavra igreja aqui ao templo, como nós já vimos, estão aplicando a palavra igreja como um grupo de igrejas de uma determinada localidade, como as igrejas situadas em uma determinada região, e agora com o corpo de crentes mundial, a reunião de todas essas definições que nós vimos anteriormente. E se o irmão estiver com o texto aí, Efésios 1, 20 e 22, nós vemos então a definição aplicada de uma forma mais diferente. Vamos ver então. Efésios capítulo 1, versículos 20 a 22, é um texto muito interessante. Ele diz assim: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, se referindo a Cristo, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Amém, então, aleluia, glória a Deus. Então esse é um texto muito importante também, professor, porque ele mostra que a igreja, ele mostra a igreja numa conotação mais extensa, mais ampla. Que a igreja não é só as pessoas que fazem parte dela aqui na terra, mas onde estiver a criação de Deus, né? Tanto do céu como na terra. A criação fiel de Deus, tanto no céu como na terra, eles fazem parte do corpo de Deus, dos crentes fiéis de Deus, da igreja de Deus. Vimos aí então um crescendo, né? Nessas definições muito interessantes, né? Igreja local, templo reunido, os irmãos se reunindo ali, a igreja de uma determinada região, de uma cidade, até chegar à igreja universal, né? Passando pela igreja, né? Passamos pela igreja vamos dizer assim, em todo o mundo, e agora a igreja do cosmo, a igreja de toda a criação que permanece fiel
ao nosso Deus Criador. Verdade. Então nós temos essas definições aí que nos ajudam a entender. Veja então, meus irmãos, meus amigos, ouvintes, minhas amigas, a importância de pertencimento dessa comunidade maravilhosa, a Igreja de Deus. Como é que eu quero ser um desigrejado e poder exercer toda a plenitude dessa comunhão? É impossível. Se Deus nos deu a oportunidade de frequentarmos uma determinada igreja, uma eclésia, uma determinada denominação religiosa, como bom é estar reunido com os irmãos, não é verdade? Como diz o salmista, né? Verdade. Quão maravilhoso e bom é estar reunido com os irmãos para o compartilhamento dessas experiências que nós estamos participando aqui. É verdade, professor. E a igreja, você não pode analisar, você não pode entender, professor, nesse contexto dos desigrejados, né? Você não pode entender ou interpretar a igreja como sendo uma coisa singular ou individual. Não, a igreja não está totalmente fora desse contexto. A igreja está no contexto de comunhão, de relacionamento, de comunidade, de interação, né? A palavra koinonia, né, que é muito utilizada também no contexto de igreja, ela justamente aborda essa necessidade de relação, de relacionamento, né? Então não tem como você achar que deve fazer parte da Igreja de Deus, do povo de Deus, da Igreja de Deus, e não fazer parte de uma comunidade, porque está implícito, né? Não está claro, né? Que esse contexto ele é fundamental na compreensão da palavra igreja. Muito bem, então, já que nós entramos nessa temática, vamos agora, já entendemos direitinho o que significa igreja, qual a importância fundamental de estarmos sempre buscando a Deus das formas que Ele nos indicou. Vimos aqui que a igreja, na verdade, é algo que estava no pensamento de Deus desde o princípio. Vamos então seguir para o nosso próximo, a natureza da igreja, né? A natureza da igreja de Deus, que seria o nosso próximo assunto aqui dentro desse tema. Vamos então ler procurar 1 Coríntios capítulo 1, verso 1 e 2, porque aí nós vamos ter assim um direcionamento através das cartas paulinas para descobrirmos qual a natureza dessa igreja. 1 Coríntios 1 e 2. Muito bem, diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamado para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Amém. Que texto importante, né, professor Arnaldo? Isso. Esse texto é um texto muito bonito, um texto realmente que diz muita coisa, né? Paulo começa dizendo o seguinte: olha, ele se apresenta, né? Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo, está deixando bem claro que o apostolado dele é oriundo de um chamado divino, né? É oriundo de uma intervenção divina. Ele não era apóstolo por acaso, ele era apóstolo porque Deus o escolheu para ser apóstolo, né? E como apóstolo, ele era um líder da igreja. E ele vai agora dizer algumas coisas sobre a igreja. Vai dizer que a igreja de Deus, olha que interessante, a igreja de Deus, tá certo, irmãos? A igreja de Deus que está em Corinto, está se referindo a uma localidade específica, né? A igreja de Deus que está em Corinto, que se reúne em Corinto, né? Que era uma cidade das mais importantes da época. Aos santificados em Cristo Jesus. Então já vem um contexto, né, de que a igreja, as pessoas que fazem parte da igreja, eles têm essa conotação de santidade, né? Então as pessoas chamadas para serem membros dessa igreja, para fazerem parte da igreja, elas eram santificadas em Cristo Jesus, para serem santos,
com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, queridos, o que nós percebemos aqui? Que a igreja é uma comunidade cristã, religiosa, espiritual, tá? Que foram composta de pessoas que foram redimidas por Cristo, salvas por Cristo, com alguns propósitos. Quais são os propósitos? Para viverem em santidade, viverem uma vida diferente da vida em que viviam anteriormente, diferente da que o mundo vive, tá certo? Daí ser santificado, ser separado, tá certo? Para um propósito. Então, a igreja foi redimida e salva por Cristo para um propósito. Qual o propósito? Primeiro, para viver em santidade, em relação, em comunhão com Deus, e ao mesmo tempo para anunciar as virtudes daquele que o chamou. Para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo para as pessoas que ainda não conhecem a Cristo, para que essas pessoas também possam, por sua vez, fazer parte desse corpo que é a igreja. Muito bem. Meus amados, uma das coisas que a gente descobre nesse versículo e em outros também, é que a igreja, sobre a natureza da igreja, no versículo 2 aqui de 1 Coríntios, capítulo 1, é que essa igreja é a igreja de Deus. Ele diz, a igreja de Deus que está em Corinto. Pode ser a igreja de Deus que está em Sobral, a igreja de Deus que está na casa do irmão José ou da irmã Maria, não importa. Independente do lugar onde se reúne. Do lugar onde se reúne. Até porque Jesus deixou bem claro que a igreja só é igreja quando tem 2 ou 3 reunidos em seu nome. É verdade. Pelo menos 2 ou 3 reunidos em seu nome. Se é uma família reunida, né, professor? Uma família reunida. Com o propósito de adorar Deus, né, de viver em comunhão com Deus, né? É a igreja de Deus. É a igreja de Deus. É a igreja de Deus. Em muitos lugares, nós sabemos que as pessoas não têm acesso, ou têm muita dificuldade de frequentar um local de reuniões. Então essas pessoas se reúnem em porões, em lugares escondidos, que são ameaçadas até de morte. Debaixo de árvores, debaixo... Na África, né? A gente vê muito isso, né? Às vezes até mesmo por falta de condições de construir. Então muitas pessoas se reúnem debaixo de plantas, né, durante os momentos em que querem ter uma comunhão assim, com Deus e com os irmãos. Porque a igreja tem essa conotação, né? Muito importante isso, né, professor? Exatamente. Não é somente para ter comunhão com Deus, mas para comunhão também com o semelhante, com o próximo, né? Com o outro, né? Exatamente. Então, voltando aqui ao assunto dos desigrejados, eu acho que quando a pessoa pensa que pode sozinho edificar a sua fé, a não ser em situações muito assim, específicas, em que não há a mesma condição, né, de a pessoa estar em busca de companheirismo com outros cristãos, mas fora essas exceções, eu acho que é um sentimento até de egoísmo, porque a pessoa que estuda a Bíblia sozinha, ela aprende muita coisa e ela pode compartilhar essas coisas que ela aprendeu com outras pessoas também. Se você vê aqui em Atos, né, capítulo 20, 28, está escrito: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Importante isso, demais. Interessante aqui que esse versículo aqui fala também que a igreja é de Deus. E fala sobre a liderança, tá vendo? Porque, e fala que ela foi comprada. Que ela foi comprada. Fala sobre essa liderança, porque o problema maior de algumas pessoas que deixam de ir para a igreja é: ali só tem pastores desonestos, que só querem enriquecer à custa das ovelhinhas, né? Querem pegar a lã das ovelhas, né? E a lã e até a carne, se possível, né? Mas, meus amados, existem essas distorções? Existem. Isso aí está a plenos olhos diante hoje da mídia. A gente vê pessoas assim. Mas, meus amados, existem pessoas também que são consagradas a Deus. Existem homens santos. Pastor Waldo, né? Santos. Existem.
que foram escolhidos por Deus. Olha, atendei, pois vós, aqui eu vou ler novamente o versículo 28, capítulo 20 de Atos. E por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo. Foi o Espírito Santo que constituiu o bispo. Bispos aqui é uma palavra que significa também pastor, né? A palavra que indica a liderança. Era um presbítero, né? Antigamente tinha essa denominação bispo, presbíteros, pastores, que cuidavam das pessoas, que orientavam essas pessoas. Bem entendendo que naquele tempo principalmente era necessário, porque o grau de analfabetismo era grande, então era preciso pessoas para orientar, para poder ler a palavra, pegar os escritos sagrados, explicar, fazer a exegese dos textos e levar o pão espiritual para as ovelhas. Então, para pastorear a igreja de Deus. E lembrando, mais uma vez, que essa igreja foi comprada pelo sangue de Jesus. Então, nós não podemos... Por isso ela é a igreja de Deus. Por isso ela é a igreja de Deus. E nós não podemos desprezarmos essa bênção maravilhosa que Deus comprou com o sangue do seu Filho para nós, que é a igreja dele. Verdade, professor. Verdade? Professor Arnaldo, eu queria ler um texto que está na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 9 e 10. Eu acho fantástico esse texto. O apóstolo São Pedro, ele vai falar sobre a igreja e a natureza da igreja. Ele vai dizer assim, ó: vós, porém, sois raça eleita. Se referindo à igreja. Sim. Vós, porém, sois raça eleita. Então a igreja é uma comunidade de crentes que foi escolhida por Cristo. Tá certo? Diz mais, vós porém sois raça eleita. Ele vai dizer sacerdócio real. Quando ele fala da eleição, ele está se referindo ao processo de salvação e de justificação. Aqueles que aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador são redimidos, são salvos pelo sangue de Jesus, né? E agora, Pedro vai dizer que eles foram eleitos, comprados, adquiridos, né? Para quê? Para serem um sacerdócio real. Aí o sacerdócio real, professor, dá o contexto de missão, né? De missão. Que a igreja, ela como um todo, apesar de ter líderes dentro dessa igreja, pastores, né? Anciãos, bispos, presbíteros, mas Pedro está dizendo aqui que a igreja, ela foi adquirida para ser um sacerdócio real. Então, a igreja como um todo, todos os membros, independente da região, independente de etnia, de raça, de faixa etária, ela foi adquirida para ser um sacerdócio real. Então Deus é aquilo que nós conhecemos como sacerdócio de todos os crentes, né, professor? Isso, exatamente. Todos estão envolvidos e responsabilizados com a missão de anunciar Cristo às pessoas que estão aí a perecer, estão perdidas. E o contexto que eu falei também agora há pouco, de santidade, Pedro chama a igreja também de nação santa. Então a igreja, ela foi adquirida para ser um povo diferente, para viver numa comunhão especial com Deus. Povo de propriedade exclusiva. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Então foi adquirida, não foi adquirida por qualquer coisa. O próprio Pedro diz, nos versículos 1, 18 e 19, que ela foi adquirida pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Isso é muito importante. Com que objetivo, queridos? Com que objetivo? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Qual o objetivo dessa igreja ter sido organizada? Proclamar o Evangelho. Então a igreja tem uma missão. Tem uma missão. A igreja tem uma missão. Uma pessoa sozinha não faz, como diz o ditado, uma andorinha só não faz verão. Assim também é a igreja de Deus. Uma pessoa sozinha, meus amados, é muito difícil ela cumprir essa missão, porque é uma missão que envolve o mundo inteiro. Ide pregar o Evangelho a todo mundo, disse Jesus. Essa é a missão da igreja, né, professor? Essa é a missão da igreja de Deus. Essa é a missão da igreja de Deus. Interessante, viu, meus amados, que se nós formos buscar as raízes da igreja, nós vamos encontrá-lo desde o Antigo Testamento, né? Desde o Antigo Testamento. Como é que lá em Atos 7:38,
os apóstolos denominavam a igreja. Ao se referir, né? Ao se referir aqui, com certeza é Estevão que está falando, naquela prédica que ele faz pouco antes de ser apedrejado, né? Em Atos 7:38, você está com o versículo aí, você pode ler para a gente fazer Atos 7:38. Né, Atos 7:38. Diz assim: é este Moisés quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nulas transmitir. É este Moisés quem esteve na congregação no deserto, com a congregação no deserto. A igreja do deserto, é a chamada igreja do deserto. Né? Então o pensamento de igreja surgiu no coração de Deus e tem suas raízes muito, muito antes em que os cristãos surgissem aqui na terra e tentassem fazer esse tipo de reuniões, vamos dizer assim, reuniões coletivas para a explicação da palavra de Deus. Isso é tão antigo quanto a existência do povo de Deus aqui na terra. É por isso que ele chama a igreja do deserto. Nossas raízes estão lá. Então, ao passo que a cruz significou o fim da missão de Israel, a ressurreição de Cristo inaugurou a igreja cristã em sua missão. Qual é a missão? A proclamação do evangelho de salvação através do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Por isso, louvado seja Deus. Meus amados, eu vou confessar uma coisa. Eu hoje sirvo ao Senhor, sou um crente em meu Salvador Jesus. Graças a irmãos que se propuseram a vir aqui a esta cidade pregar o evangelho para nós. Eu não tinha esse conhecimento da palavra de Deus se a igreja de Deus em algum lugar dissesse: olha, vamos mandar o pastor tal para a cidade de Sobral ali fazer uma série de conferências sobre a palavra de Deus. E eu era um adolescente nesse tempo, eu tinha 15 anos de idade. Fiquei encantado por saber que eles iam dar uma Bíblia no final e um certificado do curso bíblico. E eu, mais interessado na Bíblia, comecei a participar dessas reuniões que eram feitas no Palace Club, que hoje é o Centro de Línguas, né? Isso em 1971. Que pela honra e glória de Deus, eu não só ganhei a Bíblia, mas como ganhei a salvação em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus amém, por isso. amém. Essa é a missão da Igreja de Deus. Então, a Igreja do Novo Testamento difere significativamente de sua congênere, de sua co-irmã lá do Antigo Testamento. Em lugar de uma igreja nacional, por que a igreja nacional, irmão? O irmão pode explicar isso? Muito bem, é verdade. A igreja do deserto, ela se tornou a igreja do deserto porque anteriormente ela estava no Egito, né? A igreja, eu me refiro à nação de Israel. Eu vou voltar um pouquinho mais, professor Arnaldo. Deus, ele teve as raízes do povo de Deus, na verdade, ela antecede até a igreja do deserto, né, professor? Se ele for fazer uma análise histórica, né? Adão e Eva, ali tem a raiz, né, da igreja de Deus aqui na terra. Depois nós passamos por Abel, depois por Sete, Enoque, Abraão, né? Deus faz uma aliança com Abraão, que é conhecido como aliança abraâmica, né? Deus promete a Abraão fazer dele uma grande nação. Aí depois vem a promessa de Abraão se cumpre em Isaac, de Isaac vem Jacó. Jacó tem os 12 filhos, né, conhecido como as 12 tribos de Israel, né, porque Jacó depois teve seu nome mudado para Israel. Essas 12 tribos, elas vão para o Egito. No Egito eles são escravizados. Deus intervém de forma miraculosa, liberta o povo de Israel do Egito e transforma aquelas 12 tribos, que agora era uma grande nação, dentro de uma nação, era uma nação escravizada dentro de uma outra nação poderosíssima, que era o Egito. Deus agora liberta esse povo e leva eles para o deserto. Então ali se tornou a igreja do deserto. Essa igreja do deserto vai para a terra de Canaã, a terra da promessa, a terra prometida, e se torna ali e essa igreja vem a se tornar uma grande nação. Então, no Antigo Testamento, a igreja de Deus era uma igreja nacional. Era a igreja composta por uma nação. A igreja de Israel era a igreja de Deus no Antigo Testamento. No Novo Testamento, essa igreja agora ela transpõe essa barreira de uma igreja nacional. Ela se torna agora uma igreja mundial, tá? E fortemente influenciada por um contexto de missão muito forte
que transpõe as barreiras de Israel. Então Cristo vem, funda a sua igreja, composta ali de 12 apóstolos que também eram judeus. Esses 12 apóstolos começam a pregar o evangelho a todos os cantos da terra, e as barreiras da igreja elas avançam além das fronteiras de Israel e alcançam os 4 cantos da terra. Porque agora a missão não ficou apenas restrita a uma nação. A uma nação. Porque, na verdade, essa nação, ela também tinha uma missão, né? Falhou na missão. Falhou na missão, ela proclamava o nome de Deus. Então, quando Jesus, lá em Mateus 24, ele diz que o evangelho do reino será pregado a todo mundo, para testemunhar todas as nações. Então, o testemunho agora devia ser dado para todas as nações e não ficar restrito em uma nação específica, que era o povo de Israel naquele tempo. Por isso, tornou uma igreja missionária mundial. A igreja hoje é assim, a igreja de Deus. É verdade, professor. No Antigo Testamento, as pessoas iam até a igreja de Israel, né? Até o povo de Israel, para ouvir de Deus. No Novo Testamento, a igreja agora, ela vai às pessoas. Ela vai aos 4 cantos da terra, ela vai às nações, às comunidades, aos distritos, às cidades, às grandes cidades, às pequenas cidades. E agora a mensagem de Cristo, ela transpõe as barreiras de Israel e se torna assim uma igreja mundial, uma igreja missionária, uma igreja mundial. Transpõe inclusive as barreiras culturais, não só as barreiras geográficas, mas as barreiras culturais, linguísticas. Né? Hoje o missionário, ele vai para o meio da selva amazônica pregar para os índios, ele vai lá para a janela 1040 sofrendo ameaças de morte para pregar o evangelho entre os muçulmanos. Então, essa é a nossa missão aqui. Verdade, né? Professor, verdade. E ainda falando um pouco sobre a natureza da igreja, Jesus fez uma comparação em Efésios 2,16, em que ele compara a igreja de Deus com um só corpo. O irmão tem o texto aí, pode ler para nós. Efésios 2,16 diz assim: e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, né? Então, Paulo vai utilizar agora o contexto da igreja. Tanto ele faz isso com os Efésios, ele faz isso principalmente com os Coríntios, faz isso também com os Romanos. Ele faz diversas vezes a analogia, né? A metáfora da igreja sendo um corpo. E que é muito importante essa compreensão da igreja como um corpo, né, professor? Um corpo, exatamente. Porque dá a ideia de que a igreja, como um corpo, ela é composta de diversos membros. São diversos membros distintos, mas membros unidos distintos, em torno de uma causa, em torno de um propósito, em torno de um ser, que é Jesus. É verdade. Ser que é Jesus. Isso. Com um objetivo, né? Único, com um propósito único. Propósito único. Proclamar o evangelho, né? E a igreja como um corpo dá também a entender que todos os membros, independente se aquele membro é o dedo mindinho, não importa, não importa. se é o olho, se é o nariz, se é a boca, não importa o grau de relevância. Todos, né? são importantes. Todos são importantes, né? Independente eu digo isso porque dons, recentemente eu perdi uma audição. O meu ouvido esquerdo, ele já não funciona mais. E quanto eu sinto por ter perdido, porque a gente pensa, pô, eu tenho 2, então eu posso perder um, mas faz falta. Se Deus fez 2 é porque é importante para nós, viu? A gente fica às vezes desorientado, porque a gente escuta uma coisa, a gente pensa que está escutando num lugar, vai escutar no outro, né? Então, cada parte, cada pedacinho nosso, até um dente que a gente extrai da boca da gente, a gente vai sentir uma falta, né? Assim também, meus amados, é uma grande falta para o povo de Deus se eu ou você não estamos congregando, pedindo a Deus que nos dê a força para, reunidos, conseguir cumprir essa missão. Porque, meus amados, cumprindo essa missão, nós temos a plena certeza de que Jesus voltará.
Pois como já citamos aqui o verso de Mateus 24:14. E ao ser pregado o Evangelho do Reino em todo o mundo, para testemunhar todas as nações, virá o fim. E eu peço a Deus que nos abençoe, a todos nós, para estarmos vivos nesse evento maravilhoso. Não somente vivos, mas preparados para receber Jesus, juntos com a sua igreja, visível e invisível, para um dia sermos arrebatados e vivermos com Jesus para sempre no céu, no paraíso de Deus. E quero, Amém. Inclusive, agora, professor, rapidamente para encerrar aqui a nossa participação, convidá-lo a ouvir o nosso programa no próximo sábado, tá? No próximo sábado vamos dar continuidade a essa temática, só que agora mostrando a igreja no contexto do remanescente e da sua missão. Nós vamos ver as características do povo de Deus, da igreja de Deus nos últimos dias. Vamos expandir um pouquinho, né, esse tema de hoje. É verdade. Né? Agora falando sobre as características da igreja de Deus. Verdade. Né? Muito bem. Isso aí. Igreja Então, você está convidado a estar conosco no próximo sábado. Que Amém. Deus o abençoe. Fique conosco. Fique com Deus. Que Deus o abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém.